costume, sempre gostei de voltar para casa tarde da noite após sair das festas, mais meus amigos. Mas aquela noite em que tudo aconteceu não foi para uma festa, e sim para uma reunião, e devido à conversa, o tempo passou muito rápido e ao retornar para casa fui surpreendido por aquela coisa que me seguiu até minha casa e queria entrar nela. Tinha poucos amigos onde morava, e os que tinha eram do tempo de escola. Então, para não perdermos a amizade de anos, sempre quando tinha uma festa, nós nos reuníamos e íamos para nos divertir. Em região de campo, a maior parte das estradas são de terra, e sempre que chovia, ficava impossível de andar de carro. Então, o jeito era andar a pé. E naquela noite, a estrada estava horrível. Dias antes do fato ocorrer, um fazendeiro relatou para as pessoas que enquanto ele retornava para casa, após ir fazer retirada de um boi de uma toleira em sua propriedade, viu uma coisa grande correndo na estrada. Mas, pensando ser um jumento, não deu importância. No dia seguinte, encontrou um de seus animais mortos e parcialmente devorado, próximo à cerca que dava acesso à estrada. Foi quando a ficha caiu, e o que ele tinha visto na noite anterior era um lobisomem. Mas isso não era de causar espanto na região, pois todos sabiam que ali tinha aparições dessa fera, mas que agora o cuidado era redobrado. Na noite em que ele viu o ser, eu estava em uma festa com meus amigos, e possivelmente, na hora que voltamos, seria a hora em que a coisa estava por perto, já que assim que cheguei em casa, começou uma chuva torrencial. Após uma semana de chuvas, a estrada estava impossível de passar carro, então tinha que passar por ela a pé, e justo aquela noite teria uma reunião, e eu não poderia perdê-la. Então fui a pé mesmo e sozinho. Ao anoitecer, despedi de minha mãe e fui para tal reunião, que ficava em uma casa de um dos meus amigos, a cerca de 4 quilômetros da minha casa. Ao chegar no local, cumprimentei as pessoas e logo deu início à conversa. As horas foram passando e ao darmos conta, já eram 9:30 da noite. E eu era o único que morava mais longe. E como estava sem carro, saí o mais rápido possível. Ainda tentaram me fazer dormir lá, pois além de estar tarde, tinha a presença do lobisomem na região. Mas como minha mãe estava só, eu não poderia fazer isso. Agradeci a preocupação e tomei o rumo de casa. Por sorte, a noite estava com uma bela lua cheia, que iluminava um pouco. Após ter percorrido cerca de 2 quilômetros, comecei a escutar cachorros latindo ao longe, acompanhados de uivos estranhos. Com medo, apertei o passo, mas a lama não deixava ir tão rápido. Foi quando começou uns barulhos de algo caminhando do outro lado da estrada, por dentro de uma propriedade. Os passos eram pesados, como de um boi dos grandes. Além disso, a coisa no mato soltava bufados pesados ao caminhar. Olhei para trás, mas não consegui ver nada. Comecei a rezar e tentar andar mais rápido que podia, e a coisa a me acompanhar pelo mato. E o pior ainda estava por vir. Ao passar por um mata-burro, percebi que a coisa estava na estrada e não mais no mato, pois seus passos ao passar por cima das madeiras estavam muito mais fortes. Então, olhei pelo canto do olho e vi uma forma negra que andava na forma de um quadrúpede. Tinha o tamanho de um jumento, mas era bem mais forte e tinha um odor horrível. Seus olhos brilhavam com a luz da lua cheia. E já sabendo o que era, pedi a Deus que me protegesse daquilo, que estava cada vez mais próximo a mim.
Após um tempo, percebi que o lobisomem já não me seguia mais. E por sorte, eu estava chegando em casa. Só faltava agora passar pela porteira e pronto. Fiz todo o percurso, mas algo não estava certo. Tinha algo me olhando, pois eu sentia ser observado. Entrei em casa, tomei um banho para tirar a lama e fui falar com minha mãe, que me esperava na sala. Conversando um tempo, começamos a ouvir os mesmos passos que me seguiam na estrada. Assustada, minha mãe falou que poderia ser um boi da fazenda que existia atrás do nosso sítio, mas eu sabia que não era. A coisa começou a arranhar as portas e as janelas, do intuito de entrar na casa. Foi muito desesperador aquilo tudo. O lobisomem forçava a porta da sala, e como não conseguia, ele urrava com muito ódio. Só eu e minha mãe dentro daquela casa, sem saber o que fazer, pois aquilo poderia entrar, seríamos mortos com mais facilidade, pois as únicas armas que tínhamos eram um velho machado e um facão. Então, eu e minha mãe fomos para o quarto, onde começamos a rezar e pedindo a Deus para que nos protegesse daquela coisa dos infernos. Após uns minutos, a fera soltou um uivo macabro e foi embora. Só podíamos escutar seus passos pesados e sua respiração cansada, até sumir e não ouvirmos mais. Após aquilo tudo, minha mãe perguntou como e por que a besta tinha vindo até em casa e tinha tentado entrar. Então eu contei todo o ocorrido para ela, desde eu ser perseguido na estrada até ele tentar entrar na casa. Acho que a fera era uma pessoa conhecida, pois ela poderia ter me atacado facilmente na estrada e me matado, assim como fez com um dos animais do fazendeiro. Deus livrou eu e minha mãe do ataque do lobisomem, e depois de tudo aquilo, nunca mais saí para festas e cheguei tarde, e muito menos saí e deixei minha mãe sozinha. Tempos depois, nos mudamos de lá. Fomos para a cidade, onde era um pouco mais tranquilo, e acho que aquela coisa não aparece com frequência, como aqui na zona rural. Boa noite e fiquem com Deus.